Olá, meus amigos inscritos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de RZAG11, o famoso RZAG11. Vamos dar aquela olhada, ver as expectativas futuras. Tem expectativas de subida de distribuições, a gente vai dar uma olhada nisso. Tem questão de Selic subindo, tem questão de cotas de muitos fundos derretendo, a gente vai dar uma olhada nisso também, tá? Temos aqui a questão de taxas, mantém o que a gente já vinha acompanhando em relatórios anteriores, né? A taxa de performance 10% no QCD e CDI. Inclusive vem subindo, né, conforme a Selic. Taxa de administração de 1,15. Nos números iniciais, a gente tem uma taxa média aqui, já uma taxa agressiva, uma taxa considerada como uma taxa high yield, né? Um fundo high yield, CDI mais 5, né? O yield já é um yield bem alto, até porque o fundo está com um deságio considerável. Inclusive, hoje, esse deságio está maior do que o que tem nessa data de relatório, que ele estava sendo negociado, apesar desse seu último relatório, tá a quase R$ 8. Hoje ele está sendo negociado ali por volta de 7,30, 7,40. Então, claro, essa questão do retorno percentualmente aumenta, né, tendo em vista que a cota está mais baixa, né, quase 18% o yield anualizado, né. Quase 90% das operações são de originação próprias, né, são operações conhecidas. 36 ativos ele tem em carteira, a última distribuição foi de 11 centavos, inclusive tem expectativa de aumentar isso aqui já nas próximas distribuições, a gente vai dar uma olhada nisso já já. Alocação a gente tem por volta de quase 3% de alavancagem, né? O fundo vai falar mais à frente sobre essa estratégia dessa alavancagem nesse momento onde a Selic está subindo, né? Ele vê como uma forma de potencializar o resultado do fundo, as distribuições, e a gente tem um total de mais de 82 mil cotistas. A liquidez ela atende àquele 1 milhão que a gente tem como número base, né? A gente normalmente adota ali R$ 1 milhão como sendo uma liquidez considerável boa para um fundo imobiliário, né? No caso aqui a gente está falando de um Fiagro, ele tem 1,35, tá tranquilo quanto a isso. Aqui inicialmente vai falar sobre a questão de alguns números do agronegócio, né? A questão do milho, da soja, né? Inclusive ele é um fundo que tem bastante operações atreladas à soja, né? A gente vai já ver isso um pouco mais à frente, debater um pouco mais sobre isso. Quanto aos retornos aqui a gente tem, ele vai falar um pouco do yield, né? Vai depender muito do preço de cotação a qual você está vendo nesse momento, né? O yield trazido aí pela distribuição, fazendo a conta com o valor da cota, ok? O número de cotistas vem diminuindo, né? Isso aqui não é uma exclusividade deste fundo, ok? A gente está vendo isso acontecer com muitos outros fundos, muita gente vendendo as cotas derretendo, né? A gente tem hoje uma Selic alta e a projeção dela continuar subindo. Inclusive, se a gente pegar aqui as últimas informações a respeito da Selic, tem estimativa do Bradesco, né? Estimando a Selic em 15,25, né? Ou seja, ultrapassando e muito o que a gente tinha lá no período pandêmico, né? Isso faz com que a renda fixa, por exemplo, fique entregando fica com um retorno muito alto, né? E faz com que muita gente saia da renda variável, corra para a renda fixa, né? Alguns até chamam o Brasil, né, de o paraíso da renda fixa, tendo em vista esses retornos altos provenientes da renda fixa. O câmbio a R$ 6 em 2025. E isso aqui, consequentemente, né, para quem está investindo na renda fixa, dá aquela upgrade, né? Fundos atrelados a CDI, como no caso é o RZAG, tem a tendência também de dar um upgrade ali na questão das distribuições, mas também, claro, que muita gente acaba correndo da renda variável e correndo para a renda fixa, sendo que ela está entregando muito, né? E tem uma segurança muito maior, né? Então a gente vê naturalmente acontecer muitas cotas de fundos derretendo, tendo em vista que o fundo imobiliário é uma renda variável, tem um risco considerável, né? Outra a respeito da Selic também, a questão aqui é que o Banco Central, né, coloca a Selic num patamar restritivo para tentar atingir a meta de inflação, né, e ele já sinalizou, então, o aumento aí de 1 ponto percentual nas próximas 2 reuniões, então aí, dando uma subida no que a gente já tem hoje, né, 12,25, já ia lá para 14,25, subindo 1 ponto em cada, uma das reuniões, né, e com essa estimativa do Bradesco, que a gente vê esse cenário, né, de muitas cotas caindo, né, muita gente, né, saindo dos fundos imobiliários, a gente vê esse gráfico aqui se repetir em vários outros fundos, né, que apresentam ali o número de cotistas, a quantidade de cotistas sendo reduzida mês a mês, né, e dando uma acentuadazinha nesses últimos meses. Aqui a gente tem a DRE do fundo, ele teve de resultado, né, vem mantendo o resultado dentro do esperado, né, 12 centavos, ele distribuiu 11, né, fez até reserva. Então essa manutenção desse patamar de distribuição tá bem tranquilo para o fundo, inclusive agora com a Selic subindo, né, o CDI sobe, e a tendência dele ter resultado mais ainda, então tá mais tranquilo ainda para ele manter esse patamar, e é sobre esse patamar que a gente vai ver mais à frente, né, a expectativa dele subir lá para os 12 centavos para os próximos meses. Já já entraremos nessa parte. Aqui a gente tem questão de, digamos, alocação do fundo, né, a gente vê aqui que em um momento ele zerou
a alavancagem que ele tinha, né? Mas aí ele voltou a colocar um pouco, né, acima do que ele tinha de alocação, um pouco acima do seu patrimônio, até por volta dos 2,8 a 3% de alavancagem atualmente. Aqui a gente vê a posição que ele tem em CDI, como é que tá, né? Com atualmente aí CDI mais 4,27, né? Considerando anualizado, a gente já viu lá em cima a taxa média da carteira de CDI mais 5, ok? Aqui mais alguns números, né? Aqui vai depender muito do período a qual você está assistindo o vídeo, né? Questão da cota, questão do yield, como é que fica, o yield considerando o CDI mais, ok? Aqui a gente tem, ele sempre coloca isso nos relatórios, né? A forma de pagamento dos devedores, né? Que é a cada dia 20 de cada mês ele recebe os pagamentos, e aí o intervalo de 20 de um mês para até 20 do outro mês, a quantidade de dias úteis que tem dentro desse período é o que vai impactar também na questão dos retornos, né? Tendo em vista a quantidade de dias úteis sendo impactada, claro, pelos juros diários, né, que essas operações vão trazer para o fundo. Então, quanto mais dias úteis a gente tem, a tendência é que ele tenha mais retorno nesse período, né? Ele até seria que em novembro teve 19 dias úteis, né? Normalmente a gente tem ali entre 21, 22 dias úteis, né? Esse aqui teve menos devido à questão de feriados e outros, né? E afins, né? Diminuir a quantidade de dias úteis, normalmente ali entre 20 e 22 a quantidade, tá? Tabelinha de sensibilidade, a gente vê aqui ele está sendo negociado por volta de 7,30, 7,40 nesse momento, então a gente tem aqui digamos assim, um percentual em relação à cota patrimonial de 77 a 79%, né? Um deságio aí de mais de 20%, porque a gente vê isso inclusive atualizado aqui no Status Invest, o P sobre VP, né? 23% de deságio, ok? E aqui a gente tem o retorno esperado, né? O rendimento líquido do imposto de renda, o rendimento líquido tributável esperado de acordo com o preço que está sendo negociado. E aqui então a gente entra a parte que muita gente fica esperando para ver a questão das próximas distribuições, né? O famoso guidance. Para dezembro, janeiro e fevereiro, a expectativa é de subir esse patamar dos 11 que a gente teve nos últimos meses para 12 centavos, né? Conforme a Selic vai subindo, e quem sabe até subir mais essa distribuição quando, caso vinha a acontecer essa subida, né? Já sinalizadas aí da Selic de um ponto para a próxima reunião, de outro ponto para a posterior reunião. Então, quem sabe esse rendimento subindo mais ainda, né? E muita gente já começa a pegar esse valor e fazer a conta com o valor da cota do mercado para ver como é que fica a questão do rendimento, né? Se você pegar os 12 centavos, o guidance dele é manter entre 11 e 12 centavos para os próximos 3 meses, né? Sendo o alvo os 12 centavos. Então, os 12 centavos você dividindo, né, pelos 7,36, claro, aquele guidance não é nenhuma promessa, tá? É uma expectativa passada em relatório, não é nenhuma promessa, não é nenhuma garantia de distribuição. Eu vou fazer os 12 direto para a gente nem precisar mais multiplicar por 100. Dá ali um retorno aí considerado de 1,63, que é um retorno muito alto, né? Claro, o deságio que está na cota do fundo é muito grande, 7,36, né? A gente comparar com o valor patrimonial, isso, claro, contribui para que esse número esse percentual aqui, logicamente, né, matematicamente, aumente, ok? Claro, não é nenhuma garantia, até porque depois tem outros fatores que também podem contribuir, né? Até porque tem outros meses também, né? Mas vamos acompanhando. A tendência do fundo é aumentar as distribuições conforme a Selic vai subindo, como eu falei. Claro, pode ter uma questão de inadimplência, o fundo tem algumas exposições consideráveis, como a gente vai ver mais à frente, né? Caso venha ter um problema, pode impactar. Não é só a questão da distribuição da Selic e somente isso, né? Tem muitos outros fatores além disso que impacta a questão das distribuições, né? A questão da inadimplência, enfim, a gente já debate sobre isso. Na questão da alocação, o fundo está com 102,81, ou seja, tem 2,81% de alavancagem, né? E a estratégia de alocação vem sendo executada conforme as expectativas iniciais, né? Pela proposta passada aí pela equipe de gestão. Ele recebeu também a parcela de vencimento do Grupo Orita, né, no valor de 11 milhões de reais. Aqui a gente tem alguns números da carteira, né, totalmente atrelado ao CDI. Então, no momento da gente tem a Selic subindo, a tendência dos dividendos irem acompanhando a Selic, né, e subindo. Aqui a gente tem a questão das garantias, 92% são terras, né, dadas como garantia nessas operações. A gente tem aqui também o prazo dessas operações, o prazo principal aí, 81% das operações são superiores a 3 anos. Aqui a gente tem um grande ponto no fundo, né? O fundo tem uma grande posição na soja, né? Suas operações, a gente tem aqui 45% diretamente na soja e 19% na semente da soja. Então você tem uma concentração bem considerável, né? Mais da metade, bem mais da metade do fundo, né? A gente fizer juntar os dois aqui, vai dar por volta de 64% do fundo linkado à questão de soja, né? Caso venha ter um problema na soja, é sempre bom estar de olho, já que é um percentual muito alto do fundo
proveniente disso. Aqui a gente tem por estratégia, né? A maior parte são operações aí para longo prazo. Aqui a gente vê a distribuição geográfica dessas operações, ok? Nas perspectivas aqui a gente tem o seguinte: a gestão mantém a estratégia das compromissadas reversas, né? E essa questão que eu falei agora há pouco da alavancagem, tá? Essa estratégia de estar acima do patrimônio, tá trabalhando com mais de 100% do patrimônio, visando aí, ela quer inclusive manter essa alta alocação do fundo, né, e potencializar o retorno para o investidor. Também cita que segue monitorando de perto todos os devedores, né, e até agora não teve nenhum evento de atraso ou inadimplência, né. Por falar em devedores, vamos dar uma olhada aqui na listagem das operações, que a gente tem alguns pontos aqui a serem levados em consideração. A gente tem aqui 2 devedores, né, que as 2 maiores operações já são aqui posições bem altas, né, no momento a gente sempre fica de olho em operações do Fiagro, né, a gente viu aí teve um momento onde a gente estava tendo ali algumas operações vindo apresentar problema, então muita gente fica de olho nessas exposições, né, a gente sempre olha exposições acima de 10%, a gente já tem 2 operações aqui, que uma tem 17 e a outra 16, sendo que essa que tem 16 tem outra operação dela se repetindo aqui desse mesmo devedor, com mais 1,5%, ou seja, as duas aí tem mais de 17% cada uma de posição, né. Juntando essas 2 operações, esses 2 devedores, a gente tem um percentual bem considerável de concentração do fundo, né. Então é bom estar de olho nisso, né. Os outros devedores aqui estão com 10% ou menos, né. Aí vai do critério, da margem de segurança de cada um, ver, quanto quer ter, né, como margem digamos assim, de pulverização da carteira, né. Taxa média a gente já viu, né, CDI mais 5 e aqui a gente já entra no detalhamento das operações, né. O pessoal, vocês aí que se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, participa do grupo do Telegram, o link do grupo do Telegram vai estar na descrição, a gente tá sempre por lá, beleza? Participa aí, deixando seu comentário, você vai estar contribuindo no crescimento do canal. Isso foi tudo que a gente tinha para ver hoje, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!